A gente fala assim, olha, tem que aprender a viver bem. Mas tem muita gente que não fica sem comer aquela carne gorda, bem gordurosa. Tem muita gente que não consegue ficar sem comer as gorduras hidrogenadas. E tem muita gente que extrapola e extravasa. Mas tem muita gente que fecha a boca, que coordena tudo da melhor forma possível para não ter aquela taxa de colesterol muito elevada. E o cardiologista Dr. Ricardo José Rodrigues é o meu convidado agora para a gente falar sobre o colesterol. Quais são os benefícios ou os malefícios do colesterol para o nosso coração, Dr. Ricardo? Comecemos pelos benefícios, então. O colesterol, ele é uma molécula isolada e única. Então não existe bom colesterol ou mau colesterol. Ah, tá. Isso é apenas uma visão didática. Quando o colesterol está ligado a HDL, que é uma lipoproteína, ele poderá ser eliminado do corpo. Então a gente fala bom colesterol. Quando está ligado a LDL... É o ruim. É o ruim, mas na realidade é um só. São caminhos diferentes. O colesterol, em relação a benefício, ele é a estrutura molecular da testosterona, da progesterona, do estrógeno, de algumas membranas celulares. Então o colesterol ele faz muito bem à vida. No entanto... É importante. Sem dúvida, particularmente na fase de crescimento, na fase de reprodução e na terceira idade também. No entanto, quando você tem uma quantidade grande de colesterol circulando no corpo, o fígado tem que produzir muita LDL, que é a proteína que abraça o colesterol para que ele possa circular. E esta LDL, quando sofre reação de oxirredução radical livre, ela entra dentro do vaso e provoca inflamação e leva junto o colesterol, fazendo a sua deposição. De gordura. De gordura. Portanto, quando eu tenho muito colesterol circulando, eu tenho também muita LDL circulando. Eu tenho mais probabilidade de inflamação e entupimento das artérias. Isso está sobejamente definido na literatura. E eu estou frisando isso porque nós temos visto nas mídias sociais, qualquer ela que seja... Que pode comer à vontade. Exatamente, não é verdade. Outra coisa é que aquilo que comemos é entre 10% a 15% do colesterol circulante é o que comemos. O resto o próprio fígado faz. Mas 10% a 15% é bastante, não é uma quantidade desprezível. 10% a 15% pode significar de 250, por exemplo, para 280, para 290. Claro. Então é um valor significativo. Em relação a ovos, os ovos constituem excelentes fontes de proteínas, de fosfolípidos, etc. Mas uma gema de ovo tem entre 200 a 250 miligramas de colesterol. Uma gema? É muito, porque é a quantidade que a gente precisa ingerir todo dia, não precisa mais que isso. Então, por exemplo, se eu preciso ter no ovo fonte de proteína, então eu posso fazer o cozimento de 3 ovos, comer um com gema e os outros 2 sem gema, porque ele tem bastante proteína. A clara do ovo é rica, ela tem, particularmente depois dos 40 anos, onde a gente precisa fazer bastante musculação e ingerir proteína, ela tem o seu valor nutritivo, que é, aliás, muito bom. Mas a gema você tem que separar. Uma gema 3, no máximo 4 vezes por semana. Bom, então, quando a gente vê a divulgação que é importante a gente comer ovos, pelo menos 2 ovos por dia, você balela. É um excesso de colesterol que você está ingerindo. O fígado ele já tem um mecanismo, um esqueleto de várias enzimas para fazer colesterol endógeno. Você, a princípio, precisaria comer colesterol. Então não precisa. Não, claro que não. E essa picanha gordurosa, essas costelas gordurosas? São guloseimas. No passado, alguém pode falar, olha, mas o meu avô, ele pegava aquela gordura, jogava lá dentro o porco, depois ele fritava, ficava uma delícia. Concordo. Só que o avô era lenhador, o outro era agricultor. No final de um dia de trabalho, que ele gastava 3, 4 mil calorias, né, ele colocava um feixe de lenha e andava 2, 3 quilômetros. Né? Hoje não, hoje você não pode pegar aquela carne, fritar e ficar o dia inteiro na frente do computador, conversando, sentado. Isso não existe.
Porque a gordura saturada, que é esta a qual nós estamos nos referindo, ela é em todos os países onde temos ingestão aumentada de gordura saturada, você tem aumento de mortalidade cardiovascular, ou seja, por derrame e por infarto agudo do miocárdio. Então a gordura saturada ela não é bem-vinda. Agora, e a insaturada? Bom, a insaturada tem um problema. Chama insaturada porque entre um carbono e outro tem duas ligações, e essas duas ligações podem gerar radical livre. Então não tem gordura boa nem gordura ruim, tem gordura natural e balanceada. Exemplo, não existe colesterol no reino vegetal. Então o óleo de soja é bom? É bom, mas o de girassol é melhor ainda, o de oliva é melhor ainda. Quanto? O usual, você tempera uma salada, não tem muita mágica nisso, sabe? Comer, o hábito alimentar do brasileiro já é bom. Agora não dá para fazer churrasco 3, 4 vezes por semana, né? Comer costela, né, que você referiu, todo final de semana, pegar óleo de coco, por exemplo, e ficar colocando óleo de coco. Isso não existe, não faz parte da nossa alimentação. Então, preconizou-se muito recentemente cozinhar com óleo de coco. Então, o óleo de coco é excelente como energético, excelente. Então, quando a gente não tinha, ano passado, nutrição parenteral, naqueles pacientes que apresentavam fístula, a gente dava óleo de coco, melhorava, as crianças usavam óleo de coco para acelerar o crescimento, ficar mais gordinho, mais bonitinho e etc. Mas hoje os hábitos mudaram, o óleo de coco é muito interessante, se você vai correr, por exemplo, 10 quilômetros, você põe óleo de coco com banana e aveia, mexe, um excelente energético. Agora, cozinhar com óleo de coco, eu acho que é um exagero, tem coisa melhor para cozinhar. É melhor você cozinhar com óleo de oliva, com óleo de girassol, óleo de milho, né? Tem muita gordura saturada. Toda vez que você tem gordura saturada, você aumenta o colesterol ruim, né? Aquele colesterol ligado ao LDL, e aumenta o triglicérides também. E aumenta a quantidade de energia que você ingere. Então você vai ganhar peso. 1 grama de óleo de coco tem 9 vezes mais calorias do que, tem 2,5 vezes mais caloria do que 1 grama de glicose, de doce, tá? Então Verdade. 2,5 vezes. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E quando o indivíduo tem descompensado tanto triglicérides como colesterol, é um fator preponderante para concorrer a um infarto. Não tenha dúvida. No começo da nossa entrevista eu expliquei que o colesterol, por ser uma gordura e o sangue ser água, alguém tem que abraçar a gordura para solubilizar, como se fosse um sabão, para poder andar, né, caminhar dentro do líquido. Né? Quem faz isso são as apolipoproteínas. E a apolipoproteína que abraça o triglicérides também participa da formação daquelas placas de aterosclerose, de deposição de colesterol. Portanto, quanto mais triglicéridos eu tenho, mais aquela apolipoproteína que faz a aterosclerose eu também vou ter. Então a afirmação é verdadeira, quanto mais colesterol, quanto mais triglicérides, mais chance de ter infarto, de ter angina. Bom, então o que a gente precisa fazer para ter uma qualidade de vida melhor e não correr riscos lá na frente? Aprender a comer. Vamos dar números para isso? Vamos dar números. Todo dia, atividade física, 30 minutos aeróbia, 30 minutos é o mínimo, tá? Diminui entre 40% a 50% mortalidade cardiovascular. Todo dia? Todo dia. Por isso que tem que ser todo dia, porque são 30 minutos, ou 1h30, 3 vezes por semana. Tá? O que é uma atividade física aeróbia? Seria uma pessoa andar, por exemplo, aqui, nós estamos perto aqui do lago, e o mais rápido possível, mas ela tem que conseguir conversar quando ela está andando. Se ela conseguir conversar e estiver andando o mais rápido possível, ela está no seu limiar aeróbio. 30 minutos. O número é fantástico. Sem perder o fôlego. 40%, 50% de diminuição é bastante. Porque aqueles medicamentos tipo estatina conseguem diminuir 30%. Olha o valor dessa conduta. O valor dessa ação, dessa atitude. É muita coisa. Outra recomendação é a alimentação. Alimentação. Nós precisamos ingerir entre 4 a 6 porções de verdura e fruta. Não precisa ser as duas juntas. Não, 2 ou 3 frutas e 2 a 3 porções de verdura e legumes.
todo dia, diminui 30 a 40% chance de infarto. Nossa. É muita coisa. Outra situação interessante, dormir em torno de 8 horas diminui em torno de 20% chance de colapso cardiovascular. 20%. Infelizmente, esses números não se somam, né? Observe que já deu mais de 100. Mas a gente vai diminuindo muito o risco, só com essas três coisas, hein? Essas três situações. E diminuir sal, né? Porque a hipertensão, que tem muita correlação, essa outra situação que está saindo agora nas mídias sociais, que sal não tem nada a ver com hipertensão. Isso não se questiona mais. Às vezes a gente tem dificuldade de correlacionar um agente agressor, ou mesmo que não seja agressor, nesse caso alimento, com uma doença. Mas no caso do sal e do colesterol, essas ligações elas já foram bem sedimentadas cientificamente. Então, quando a pessoa diminui o sal, e lembrando que a quantidade de sal que existe nos alimentos já é suficiente. Não precisa Dali mais. para frente é guloseima, vamos dizer, preservação. É exagero. É exagero e às vezes a indústria usa muito sal para preservar o alimento. Um exemplo mais típico disso é o bacalhau, né, que os portugueses descobriram lá em 1500, que se salgasse ali, né? Então isso passa hoje por salsicha, por salame e por aí afora. Muito sal. E o sal eleva a pressão arterial ajuda a deposição do colesterol na artéria e eleva demais a chance de derrame ao longo do tempo, né?